Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme as anotações que nós temos em suas biografias ou em seus evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão e que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que de forma perseverante, constantemente, estão aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que constantemente nos são reservados no relógio do tempo como oportunidade para o nosso aprendizado. Este parêntese que nós abrimos durante o dia, nas nossas tarefas diárias, para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. E hoje aqui nos encontramos com alegria imensa por mais esta oportunidade para darmos continuidade nos nossos estudos, nas nossas reflexões, com base no livro Busca e Acharás, que é de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos para estes estudos, estas reflexões, o capítulo de número 16, que é de autoria de André Luiz. E André Luiz nos traz como reflexões neste capítulo 16, exatamente sobre aquela necessidade de nos esforçarmos e experimentarmos constantemente a nossa transformação, nos esforçarmos fazendo experiências para a nossa melhoria. Exatamente por isto que este capítulo tem como título Experimente hoje. Então aqui André Luiz nos traz aqui uma série de considerações sobre esta necessidade de experimentarmos não amanhã, não deixarmos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Então é por isso que ele nos fala, experimente hoje. Experimente hoje ser um pouco melhor do que ontem, porque sem sombra de dúvida, o momento que nós temos à nossa disposição para iniciarmos o nosso processo de iluminação chama-se hoje, chama-se presente, chama-se aqui e agora. Não podemos deixar para amanhã, porque neste relógio do tempo, esta vida que nós temos aqui no corpo físico à nossa disposição, amanhã poderá não mais existir. Porque a qualquer momento, como nós sabemos, nós poderemos ser chamados de retorno à nossa verdadeira morada. Então aproveitemos hoje, aproveitemos o agora, para pelo menos iniciarmos este processo de regeneração tão urgente e necessário para todos nós. Então André Luiz, ele começa logo no primeiro parágrafo, nos chamando a atenção o seguinte: experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Então aqui nos chama a atenção que precisamos experimentar todos os dias e que este dia seja hoje para agradecermos a Deus os benefícios da vida e também
nós precisamos ainda hoje, mesmo com todas as limitações que possamos ter ou que possamos vir a ter em relação aos recursos que nós temos no nosso corpo físico, às vezes em muitas situações, companheiros nossos têm o corpo bastante limitado em recursos, mas aqui ele fala que precisamos mesmo assim agradecermos a Deus e valorizarmos estes recursos que nós temos à nossa disposição, que é o nosso próprio corpo físico. E ainda ele nos diz na sequência o seguinte: experimente hoje trabalhar e servir, além do próprio dever. Nós temos as nossas obrigações diariamente, principalmente aquelas obrigações profissionais. E aqui ele nos fala que além de trabalhar, nós precisamos trabalhar e servir além do nosso próprio dever, quanto lhe seja possível. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade constante daquele esforço constantemente na nossa vida, para que possamos fazer um pouco mais além dos nossos deveres em relação à questão principalmente do servir. E ainda ele nos diz na sequência o seguinte: experimente ainda hoje observar, ainda mesmo que por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Então aqui ele nos chama a atenção que é necessário que nós, pelo menos por alguns instantes durante o dia, que nós observemos a beleza da paisagem que emoldura ali a nossa presença, independentemente do ambiente onde nós nos encontrarmos. Com certeza existe alguma beleza na paisagem à nossa volta. Então precisamos observar esta paisagem, mesmo que seja por alguns instantes, e agradecermos a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos naquele ambiente, naquela paisagem. E ainda ele nos diz: experimente ainda hoje nada reclamar. Aqui, sem sombra de dúvida, que é uma frase curta, mas que bastante difícil de colocarmos em prática na nossa vida, nada reclamar. E aí nós precisamos aprender, substituir essas reclamações exatamente pela primeira frase que ele nos disse no início deste capítulo: agradecer. Ao invés de reclamarmos, agradeçamos. Mesmo as dificuldades, sem sombra de dúvida, precisamos aprender a agradecer pelas dificuldades, porque as dificuldades, sem sombra de dúvida, como nós sabemos hoje, são verdadeiras professoras na nossa vida. Então, se estamos passando por algum momento complicado na nossa vida, por dificuldades, é porque nós precisaríamos aprender aquele tipo de lição que vem exatamente com aquela roupagem. Então, aprendamos a agradecer e, principalmente, aproveitarmos a oportunidade, ou a maioria, pelo menos, das oportunidades para aprendermos, porque a partir do momento em que tenhamos aprendido verdadeiramente as lições que precisamos aprender, aí não precisaremos mais passar por dificuldades. Então aí André Luiz ainda nos diz na sequência: experimente hoje comentar unicamente os assuntos edificantes. Então precisamos, sem sombra de dúvida, neste ponto, fazermos também esforços constantemente para não ficarmos comentando durante o dia aqueles assuntos que são complicados, que são, digamos assim, de baixo astral, energias desequilibradas, mas comentarmos unicamente assuntos que sejam edificantes para a nossa vida e para a vida dos nossos companheiros de jornada. E ainda André Luiz acrescenta: experimente ainda hoje refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa
com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de aprendermos a refletir acerca das qualidades nobres daquelas pessoas que ainda nós não conseguimos construir afinidades, porque via de regra, como nós não nos esforçamos para isto e por isto, nós só enxergamos defeitos naquelas pessoas que ainda nós não tenhamos construído uma afinidade com ela ou para com ela. Então precisamos, sem sombra de dúvida, mesmo não tendo esta afinidade, precisamos começar a enxergar, porque sem sombra de dúvida, aquelas pessoas que ainda não se afinizam conosco ou nós não nos afinizamos com ela, sem sombra de dúvida que ela tem qualidades, nós que ainda não enxergamos, porque não a olhamos com os olhos do coração. Então precisamos, conforme ele nos chama a atenção, refletir acerca dessas qualidades que essas pessoas possuem, da mesma forma que as outras pessoas também irão enxergar qualidades em nós. E aí André Luiz acrescenta mais uma outra lição para nós, para a nossa reflexão, para ampliarmos as nossas reflexões neste momento. Então ele nos diz ainda, experimente ainda hoje, não deixemos para amanhã falar sem azedume. Então precisamos, para aqui e para o agora, aprendermos a falar sem azedume e sem agressividade na nossa voz. Precisamos aprender a usar corretamente o nosso verbo, precisamos aprender a usar corretamente a nossa língua sem azedume e sem agressividade na nossa voz. E ainda ele nos diz, aprenda ainda hoje e possamos experimentar ainda hoje, ler algum trecho educativo e construtivo para a nossa vida, que possamos ainda hoje e que possamos nos esforçar um tanto mais para realmente colocarmos isso em prática, para pelo menos uma vez por dia nós possamos ler pelo menos uma página edificante, um trecho que seja construtivo para a nossa vida. Então precisamos adotar esse hábito saudável para todos nós. E ainda André Luiz acrescenta, experimente hoje praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Prestemos atenção aqui os termos que André Luiz usa, porque ele não está falando que precisamos fazer várias coisas durante o dia, várias ações, adotar várias atitudes boas, mas ele nos chama a atenção que precisamos experimentar ainda hoje, praticar pelo menos uma que seja uma boa ação, sem contar isto para ninguém, conforme Jesus nos orienta, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a tua mão direita. Não precisamos sair alardeando por aí as nossas boas ações. Então é por isso que André Luiz nos chama a atenção que pelo menos uma nós precisamos experimentar a cada dia, adotar nem que seja uma ação, uma boa ação, sem contar isto para ninguém. E ainda ele nos chama atenção para o seguinte, experimente ainda hoje cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Então aqui nos chama atenção para aquela necessidade da tolerância, nós cultivarmos ainda hoje a tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar nenhuma criatura, nenhum companheiro de jornada, porque sem sombra de dúvida que todos nós temos os nossos direitos, da mesma forma que todos nós temos os nossos deveres, então é preciso, sem sombra de dúvida, nós cultivarmos a tolerância. Os outros têm liberdade de agir da mesma forma que nós temos, e nós temos que ter em mente que esta liberdade
tem que ser constantemente com responsabilidade, porque todos nós somos e seremos constantemente responsabilizados pelos nossos atos. Antes de encerrarmos estas palavras de André Luiz, aqui no livro Busca e Acharás, no capítulo 16, sobre este experimentar hoje essas boas atitudes na nossa vida, buscamos aqui palavras do Espírito Gúbio, que foi o instrutor, o mentor de André Luiz, no livro Libertação, no capítulo 20, que tem como título Reencontro, onde ele nos fala, aqui em um trecho que destacamos e trouxemos para ampliarmos as nossas reflexões. Então abrimos um parêntese em André Luiz, nas palavras de André Luiz, para falar exatamente com base nas palavras anotadas por André Luiz, do mentor Gúbio, no livro Libertação, capítulo 20, onde Gúbio nos diz o seguinte sobre o trabalho de melhoria que nós precisamos realizar. Então ele nos diz o seguinte, que o trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável. Então, este trabalho de reajustamento nosso é irrevogável e intransferível em todos os ângulos do universo. Então, aqui Gúbio nos chama a atenção que, independentemente de onde nos encontrarmos no universo, este trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável, irretocável e intransferível. Somos nós, cada um de nós, que precisamos realizar este trabalho de reajustamento. E acrescenta ainda, ninguém suplique protecionismo a que não fez jus. Então não supliquemos proteção para uma situação que não fazemos jus àquilo. E aí ele diz, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Então não esperemos colher, conforme ele nos fala aqui, flores de mel se semeamos sementes de frutos amargos. E aí ele acrescenta ainda, somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um ministério humano na crosta da terra determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos dominando em nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Então, conforme ele nos fala aqui, encerrando estas palavras do Espírito Gúbio, neste trecho que destacamos, hoje, sem sombra de dúvida, que nós estamos colhendo o resultado de ontem. E se queremos um amanhã melhor, então que possamos fazer da melhor maneira possível hoje, semearmos sementes de mel, para que possamos colher também frutos doces, frutos de mel, conforme ele nos chamou aqui a atenção. Não esperemos colher aquilo que não tenhamos semeado, conforme nos diz o apóstolo Paulo, a semeadura, ela é livre, mas precisamos fazer essa semeadura conscientemente. Precisamos fazer essa semeadura usando constantemente a razão e passando pelo crivo da razão, porque sem sombra de dúvida que somos responsáveis por toda a nossa semeadura. É por isso que o apóstolo Paulo nos disse que a semeadura é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Semeamos, com certeza iremos colher. Não podemos, de forma alguma, e jamais conseguiremos transferir para outro a responsabilidade pela colheita daquele plantio equivocado que tenhamos feito em uma determinada época da nossa trajetória. Então aqui voltamos, fechamos este parêntese e voltamos para a última frase de André Luiz
neste capítulo 16 do livro Busca e Acharás, onde ele nos fala o seguinte, já que ele nos trouxe aqui várias considerações sobre essa necessidade de experimentarmos ainda hoje boas atitudes para a nossa vida, então ele encerra dizendo: atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Então aqui André Luiz nos chama atenção para nós colocarmos em prática constantemente na nossa vida este agradecer a Deus, trabalhar e servir, observar a beleza da paisagem à nossa volta, não reclamar, comentar unicamente coisas boas, refletir sobre as qualidades dos outros, falar sem azedume, sem agressividade, ler algum trecho construtivo, praticar uma boa ação sem que os outros fiquem sabendo, cultivar a tolerância. Então ele encerra dizendo: atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Todos nós falamos que queremos a paz. Todos nós falamos que somos da paz, que somos pela paz, mas sem sombra de dúvida que a paz do mundo, esta paz que nós falamos almejar, ou que nós estamos almejando, essa paz começa em cada um de nós. A paz do mundo, conforme nos diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. Então eu preciso construir a paz. Não tem como eu esperar uma paz externa se eu estou em guerra interiormente. Então eu preciso pacificar o meu interior para que eu possa contribuir também para a paz exterior. Paz aos nossos corações e que possamos experimentar ainda hoje. Não deixemos para amanhã, conforme nos diz aqui André Luiz, e que possamos colocar essa receita em prática na nossa vida ainda hoje. Não deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer e devemos fazer hoje, que é iniciarmos o nosso processo de melhoria. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui nos reencontraremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões e façamos esforços na prática, constantemente, para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.